Em 206 a.C., numa cidade chamada Nanyang, na província de Henan, nasceria um homem que mudaria para sempre a história da medicina chinesa. Seu nome? Zhang Zhongjing. Ainda muito jovem, Zhang Zhongjing se aprofundou nos estudos da medicina chinesa com uma motivação única e avassaladora. 2/3 de sua família havia sido devastada por conta de uma pandemia da época. Mas ele conseguiu converter esta dor, este sofrimento, em legado. Ele escreveu o Shenhe Zabingyun, hoje em dia encontrado em 2 livros separados, o Qinghui Yaolue e o Shenhe. Esses livros ficaram eternizados na história da medicina chinesa como os primeiros livros clínicos clássicos. Apesar desses 2 livros serem muito importantes, fundamentais para o estudo das prescrições em fitoterapia até os dias de hoje, não é para isso que nós estamos aqui. Hoje nós vamos mergulhar e aprofundar na ideia, na proposta e nas contribuições de Zhang Zhongjing correlacionadas à acupuntura. Nós vamos passar pelos seguintes temas: o uso das agulhas para tratar as conformações de natureza Yan, o uso da moxa-bustão para tratar as conformações de natureza Yin, os cuidados e cautelas que nós devemos ter na hora de tratar condições de calor com terapia de calor. Também vamos falar a respeito do uso da acupuntura e moxa-bustão para prevenir e impedir o progresso de certas condições, o uso combinado de acupuntura com fitoterapia, e a partir destas propostas que estão evidenciadas nos livros de Zhang Zhongjing, poderemos perceber a sua contribuição e influência nos acupunturistas ao longo da história e até os dias de hoje. Podemos começar com a proposta de utilização das agulhas para tratar as conformações de natureza Yan. Se você tem o seu Shenhe aí, eu te convido a ler junto comigo a cláusula 24 para constatar essa ideia. Doença do Taiyan, inicialmente tratada com Gui Zhi Tan, mas a inquietação sem resolução. Primeiro agulhar VB20 e VG16. Então, dar Gui Zhi Tan leva à recuperação. Se você ficou na dúvida sobre o que é a condição de Taiyan, a doença de Taiyan a qual ele se refere na cláusula 24, basta abrir o seu Shenhe na cláusula 1 que você terá a sua resposta. Na doença do Taiyan, o pulso fica flutuante, as cefaleias, a nuca fica contraída e dolorosa e há aversão ao frio. Veja só, ele não excluiu a proposta do livro que é a utilização da fitoterapia para tratar as mais diferentes condições que podem abater o corpo, mas está utilizando em combinação a acupuntura, sugerindo o uso do VB20 e do VG16 para tratar esta conformação Taiyan. Veja, o VB20 e o VG16 ao longo da história sempre foi muito bem qualificado, indicado e reiterado para tratar as condições da cabeça, da face e dos órgãos do sentido, e é claro, tendo também um efeito local, tratando assim a cervical. Então veja, uma doença do Taiyan se abate com cefaleia e nuca contraída, rígida, VB20 e VG16 são mais do que úteis. Além disso, sabemos muito bem da propriedade que esses pontos têm através da observação das suas indicações da remoção do vento dos agentes patogênicos externos, que é justamente a proposta aqui dentro da cláusula 24. Cláusula 142. Na doença conjunta do Taiyan e Shaoyan, com rigidez e dor de cabeça e pescoço, talvez atordoamento, algumas vezes lembrando Jiexiong, com grumo rígido abaixo do coração, deve-se agulhar VG14, bexiga 13 e bexiga 18. Cuidado! Não se deve promover a transpiração, pois promoção de transpiração leva à fala delirante e pulso em arame. E se após 5 dias a fala delirante persistir, deve-se agulhar o F14. Bom, a doença do Taiyan você já conhece, mas se você não sabe o que é a doença do Shaoyan, você pode abrir o seu Shenhe na cláusula 263, e lá você vai encontrar esta resposta. Doença do Shaoyan: boca amarga, garganta seca, olhos confusos. Bom, agora vamos tentar compreender um pouquinho melhor sobre essa combinação de pontos que ele fez. Ele queria tratar a conformação Taiyan ao mesmo tempo que tratava a conformação Shaoyan. Já entendemos muito bem que a conformação Taiyan é uma condição externa que está na superfície, mas o que a gente precisa compreender aqui são as correlações que fazem parte de uma conformação chamada Taiyan. Aqui nós temos o canal do intestino delgado, o canal da bexiga, nós temos o próprio intestino delgado, a própria bexiga, temos a superfície do corpo, ou a pele, como você quiser denominar, e também temos alguém que governa essa conformação, que é uma entidade que está acima dessas estruturas e que gerencia as condições que ocorrem ali. E esse cara é o pulmão. Já na conformação Shaoyan, nós temos, além dos sintomas que eu já citei ali, como boca amarga, olhos confusos, etc.,
nós também temos algo importante a observar, que é quem faz parte dessa conformação. Além de canal do triplo aquecedor, canal da vesícula biliar, a própria vesícula biliar, o próprio triplo aquecedor, nós também temos a região da torácica lateral, que costuma estar envolvida, e também temos alguém que gerencia essa conformação, que governa essa conformação, que no caso é o fígado. Agora podemos entender muito melhor a combinação proposta por Zhang Zhongting. Ele utilizou o VG14, que é excelente para expulsar os fatores patogênicos externos, interessantíssimo para limpar o calor, que também faz parte desta condição, principalmente ali no eixo Shaoyan. Nós também temos a possibilidade de tratar condições de variação entre calor e frio através do uso do VG14, comumente aparente em quadros de malária, e segura essa informação que ela vai ser importante daqui para frente. E, obviamente, a gente sabe muito bem, VG14 pode expulsar fator patogênico, pode tratar essa rigidez cervical como ponto local e etc. Mas ele também colocou o bexiga 13, que é o beixu do pulmão, o gerenciador, o governante da conformação Taiyang que está acometida. Ele colocou o bexiga 18, que é o beixu do fígado, que é o governante, o gerenciador da conformação Shaoyan. Percebe? A combinação é super simples, porém sofisticada e eficiente, que é o que mais importa aqui, mostrando que é possível se trabalhar com acupuntura em quadros mistos, que misturam duas conformações acometidas ao mesmo tempo. Show de bola? Vamos para mais um exemplo onde ele está utilizando a acupuntura, a agulha especificamente, para tratar uma conformação de natureza Yang. Cláusula 216. Doença do Yamin, evacuação com sangue, fala delirante, isto é, calor entrando na câmara do sangue, somente com transpiração saindo na cabeça. Agulhar o F14, acompanha o excesso e o dispersa. Com a saída de muita transpiração, leva à recuperação. Para compreender o uso do F14 dentro dessa cláusula é muito simples. Veja, o F14, desde o seu princípio, sempre foi muito bem utilizado para tratar algumas disfunções do estômago, principalmente aquelas correlatas com a dificuldade de recepção e de descida, ou seja, quando o paciente passa a apresentar retenção, acúmulo, excesso e também a inversão do TI do estômago. Mas, veja, isto vai fazer ainda mais sentido quando a gente for lá na cláusula 180, que diz que a doença do Yamin tem a ver com o excesso da propriedade do estômago. Agora, o uso do F14 fica muito mais claro. Então, toda vez que houver uma disfunção do estômago, principalmente em relação ao seu fluxo do Qi, o F14 pode ser utilizado. Além disso, ele fala que o calor atingiu a câmara do sangue. Nós podemos interpretar, nesse caso, que o fígado tem uma importância grande no armazenamento do sangue, e o F14 é o ponto mu do fígado, e poderia ser utilizado como aqui foi por conta disso. Além disso, também podemos observar o uso do F14 em algumas desordens de sangramento e lesões no trato digestivo, como aparece no 10º Manual Clínico de Hong Kong. Perfeito? Veja, o F14 ele também pode ser utilizado em outras situações, uma vez que ele é ponto do canal do fígado, mas um ponto que também está cruzando ali o canal do baço, canal este que passa pelo baço, estômago e depois vai ao coração. Ele também é um ponto que cruza com o Yin Wei Mai, o vaso da ligação Yin, que tem como propriedade principal melhorar a comunicação entre os canais de natureza Yin que ocorrem no tórax, no peito. E desde o Classe das Dificuldades já é mencionado que pode haver uma relação com a parte da mente, do espírito. Então, quando o indivíduo tem um problema no estômago, que pode apresentar ali uma inversão de fluxo ou não, mas uma alteração do estômago, que começa a se refletir no aquecedor superior, com desconforto, com algum tipo de incômodo e até mesmo agitação da mente, o F14 está mais do que bem indicado, como foi aqui pelo texto do Zhang Zhongting. Show de bola? Agora nós vamos partir para uma outra área, para uma outra perspectiva também proposta aqui no Shan Han Lun, pelo texto do Zhang Zhongting, que é o uso da moxa bustão no tratamento das conformações de natureza Yin. Por que o Shan Han Lun vai indicar a moxa bustão no tratamento das conformações de natureza Yin? Veja, de um modo geral, quando a doença alcança essas conformações, você pode ter sinais e sintomas de frio, ao mesmo tempo que você tem um Qi correto mais debilitado, ou seja, uma situação de deficiência. E nesses momentos, a moxa bustão é indicada, como a gente pode ver na cláusula 304, doença do Shaoyin, obtendo por 1 a 2 dias. Harmonia dentro da boca, aversão ao frio nas costas. Deve-se fazer moxa bustão. Fu Zi Tang controla. Caso você não saiba o que é a doença do Shaoyin, você pode ir lá na cláusula 281. Doença no Shaoyin. Pulso débil e fino. Desejo de somente dormir.
Aqui fica fácil de você compreender o porquê do uso da moxa-bustão. Se o paciente está se sentindo prostrado, somente com vontade de dormir, o pulso é fraco, fino, isso são diversas indicações que há um quadro de deficiência nesse paciente. Agora, quando se fala em combinação com aversão ao frio, aí já fica bem claro que nós estamos falando de uma deficiência do Yang, a incapacidade do corpo se aquecer, de manter as suas funções. Quando ele fala que essa aversão ao frio se manifesta principalmente nas costas, nós poderíamos até aí fazer uma certa ligação com o Yang do rim, principalmente quando ele fala que vai recomendar o uso de Fu Zi Tang, que é uma forma muito utilizada para a tonificação do Yang do rim. Veja, aqui ele não tem uma descrição de onde deve ser feita essa moxa-bustão, mas se a gente interpretar que de fato seja uma deficiência do Yang do rim, nós poderíamos utilizar essas moxas-bustões em bexiga 23, em VC4 e tantos outros pontos, como o VG4, por exemplo, que são muito interessantes para fortalecer o Yang especificamente do rim. Tá? Essa não é a única forma, tá? Se a gente avançar aí no tempo e for lá no Li Toyan, ele compreende que qualquer forma de deficiência é necessário fortalecer o centro. Então a gente poderia incluir, para cooperar com esse fortalecimento, uma moxa em bexiga 20, por exemplo. Cláusula 325. Doença do Shaolin, diarreia, pulso débil e áspero, vômito e saída de transpiração, necessariamente numerosas trocas de roupas, mas, contrariamente, poucas. Deve aquecer com moxa-bustão acima. Mais uma vez, temos um quadro que se manifesta como um quadro de deficiência e que acomete a conformação de natureza Yin. E nesse caso, mais uma vez é recomendado a moxa-bustão, que é mencionada que se deve ser feita no alto. Alguns textos até mencionam que se trata do VG20, mas isso não é preciso. É provável que esteja falando dele, mas não necessariamente. Agora que a gente já abordou esses aspectos, vamos falar de uma outra proposta escrita por Zhang Zhongting, que é o cuidado no uso das terapias de calor em quadros de calor. Cláusula 6. Doença do Taiyang, com febre, sede e sem aversão ao frio, é chamada de Wanping, doença morna. Se a transpiração já foi promovida com sensação de queimação pelo corpo, é chamada de Fengwen, vento morno. Na Fengwen, o pulso no Yin e no Yang ficam ambos superficiais. A transpiração espontânea, sensação de corpo pesado, a sonolência excessiva, respiração ruidosa e dificuldade em falar. Se for administrada uma purgação, pode produzir dificuldade em urinar, olhar fixo e incontinência das urinas e fezes. Se for aplicada terapia de fogo, haverá um pouco de amarelamento na pele. Se for severo, haverá convulsões, espasmos periódicos, como se tivesse fumegado ao fogo. Um tratamento contrário irá prolongar isso. Mais tratamentos contrários irão apressar o termo de vida. Vamos observar essa cláusula 6 de maneira bem atenta. O paciente ele tinha um distúrbio que acometia o Taiyang, certo? Taiyang, você normalmente trata através de uma transpiração. Normalmente é isso. Você vai escolher formas que agem na superfície, etc. Só que nesse caso, a terapia escolhida foi uma terapia de purgação. A purgação tende a expulsar os líquidos do corpo de forma abrupta através do intestino grosso, que não tem nada a ver com o problema desse paciente neste momento. Então, esse paciente que já estava tendo uma sudorese, perdendo ali uma grande quantidade de líquidos, agora ele também sofreu uma purgação onde ele perdeu mais líquidos ainda. Líquidos corporais compõem parte daquilo que nós chamamos de Yin. Se o Yin entrou em deficiência, automaticamente sobrou mais Yang. E agora o profissional chegou ali e fez uma terapia de calor. Não é mencionada qual terapia foi feita, mas é mencionada que foi uma terapia de calor. Se eu coloco calor em um ambiente onde falta aspecto Yin e a doença já se manifesta como uma doença de natureza mais Yang, o que tende a acontecer? Bom, os líquidos serão ainda mais exauridos. O movimento do Qi passa a ser truculento e agitado, podendo até mesmo levar à formação de vento interno. Não é à toa que o paciente passou a apresentar convulsões. Então aqui Zhang Zhongting nos dá um alerta muito grande. Não basta apenas entender que existe um distúrbio. É necessário saber em qual é a conformação afetada, traduzindo para os termos atuais, qual é a síndrome correlacionada, qual é o diagnóstico preciso daquela condição, para que eu possa fazer a intervenção mais correta naquele paciente, para que o meu princípio de tratamento seja adequado às necessidades daquele paciente. Porque se o distúrbio for o distúrbio A
e eu uso um tratamento contrário a, eu levo a um novo problema, mais grave e mais severo, que precisa ser corrigido, porque caso não seja, vai apressar o termo de vida. Olha que forma bonita de falar que algo horrível vai acontecer. Então, veja bem o que ele está dizendo para nós. Olha, condições de calor, seja por excesso ou por deficiência, moxa-bustão não vai entrar. Na conformação de natureza, evite o uso de moxa-bustão. É isso que ele está falando para nós. Isto é seguido até os dias de hoje? Esta é a pergunta que fica. Veja, muitos profissionais evitam o uso de moxa-bustão tanto em quadros de calor de excesso como em quadros de calor por deficiência. Agora, calor em excesso, meio que todo mundo concorda que é bom evitar a moxa-bustão. Haverá aqueles que falam, não, mas você pode utilizar por conta de... Haverá, mas, segundo o que está aqui, segundo muitos profissionais, a grande parcela dos profissionais, é bom evitar. Existem outras formas mais eficientes de você resolver esse problema. Já nos quadros de calor por deficiência, a discussão é um pouco mais acirrada. Se é possível utilizar, por exemplo, moxa-bustão ou não. A forma de colocar isso de uma maneira com maior parcimônia foi apresentada pelo Bob Flaus e pelo Felipe Sionneau em um de seus livros, onde ele vai dizer o seguinte, olha, o paciente tem uma condição de deficiência de yin, utilize moxa-bustão, pode utilizar. Só que, se a sudorese noturna deste paciente aumentar, é melhor você suspender o uso da moxa. Então ele faz desta forma, aplica desse jeito. É uma forma com maior parcimônia, particularmente, eu evito, por quê? Porque, diferentemente de outras regiões do mundo, a medicina chinesa ainda está engateando aqui no Brasil. Então, se o paciente percebe que um dos seus sintomas se agravou por uma coisa que você fez, é provável que ele não volte. Então, iremos utilizar outras maneiras para nutrir este yin, seja através da alimentação, da fitoterapia e do uso combinado da acupuntura. Show de bola? Vamos prosseguir. Agora que a gente já viu os cuidados que nós vamos ter, que tal se a gente falar sobre as virtudes que a acupuntura e moxa-bustão possuem, segundo o texto do Jiang Zhongji. Segundo o que está escrito logo no prefácio do Shan Han Lun, nós sabemos que Jiang Zhongji estudou o Xuan. E no primeiro capítulo do Xuan já é mencionado a importância de se adequar ao ambiente que se vive, a importância de não cometer nenhum tipo de exagero, de sempre escolher o caminho do meio para que possa se preservar a saúde, se adaptar às naturezas do Yin, do Yang, etc. Desta forma, Jiang Zhongji também ressalta a importância de que, ao menor problema, ao menor sinal ou sintoma, já começar um processo de intervenção, seja através de um Taoyin, ou seja através de uma acupressão, etc., ou até mesmo do uso de acupuntura e moxa-bustão para prevenir o progresso daquela condição e resolver o quanto antes. Afinal de contas, se a doença ainda estiver nos canais, é possível tratar ela através da acupuntura de forma muito simples. Agora, se a gente deixar como está e essa doença progredir até os órgãos e as vísceras, as coisas vão ficar um pouco mais complicadas e complexas de poderem ser resolvidas. Então, a coisa aqui é muito simples, é você entender o mecanismo de progressão das condições que afetam o paciente e intervir antes que se torne grave. É a ideia de um médico superior que é proposto lá no Classe das Dificuldades, onde ele vai dizer que o médico superior, por ter um refinamento muito maior em seu diagnóstico, consegue observar as condições quando ainda estão em seu início, as doenças ainda onde estão no seu início, e, portanto, tem uma eficiência muito maior do que outros profissionais. Agora, vamos trazer para os dias de hoje. Muitas vezes as pessoas nos buscam quando já estão com a doença um pouco mais evoluída, porém nada de forma exagerada. Geralmente quem busca ali uma clínica de acupuntura está no meio termo. E muitas vezes a gente vai ver síndromes que a gente sabe que costumam progredir de forma muito previsível. Por exemplo, uma estagnação do fígado costuma atacar o centro, costuma atacar a base e o estômago. Resolver o quanto antes essa estagnação do fígado é justamente preservar uma possível lesão ao estômago e ao baço. Simples assim. Show de bola? Agora, outra coisa muito importante que Jiang Zhongji coloca para nós e que mais tarde Sun Simiao vai reforçar é justamente você poder utilizar a acupuntura juntamente da fitoterapia chinesa. Como a gente pôde observar aqui logo no início, na cláusula 18, a gente comentou, né, o uso de VB20 e VG16 somado a Wei Jitan. Sun Simiao mais tarde afirmou, né, se você ataca a doença através da acupuntura de fora para dentro, e você ataca essa mesma doença de dentro para fora com a fitoterapia, ela simplesmente não tem para onde fugir e a sua eficiência será muito maior.
O fato é que nos dias de hoje, você tem certas condições que a acupuntura acaba sendo o carro-chefe na hora de tratar. E outras condições onde a fitoterapia é o carro-chefe. Mas, em todas essas situações, é possível a combinação entre elas para promover maior eficiência no seu tratamento. Então, por exemplo, na ginecologia, segundo a Federação Mundial de Acupuntura e Moxa-Bustão, a fitoterapia tem um espaço muito maior. E, portanto, a acupuntura entra com um tom coadjuvante. Já na parte de gerenciamento da dor, obviamente a acupuntura é o carro-chefe. E a fitoterapia vem como um excelente coadjuvante. E assim nós vamos trabalhando. Obviamente, é muito difícil você se tornar um especialista tanto em acupuntura quanto em fitoterapia. Mas nada te impede de ter um bom parceiro de trabalho, ou seja, você como acupunturista e um outro colega como um fitoterapeuta. Nada te impede de você ter a tua especialização, ou seja, a partir de hoje eu quero me especializar no tratamento de insônia. Aí você vai verificar quais são as síndromes mais comuns de insônia, saber como intervir de forma específica com a acupuntura e também com fitoterapia, saber como modificar esta fórmula. Perceba que agora, como a gente restringiu o campo de atuação, a tua possibilidade de se especializar nas formas de tratamento que a medicina chinesa oferece para essa condição, poxa, é um outro mundo, não é verdade? Então, esta é uma excelente contribuição de Zhang Zhongjin que a gente consegue observar em seu livro. Não se contente apenas com um único método de tratamento que a medicina chinesa pode oferecer. Busque mais conhecimento, mais informação para que você possa ter maior eficiência com seus pacientes. Show de bola? Agora, que tal se a gente poder observar a influência de Zhang Zhongjin nos profissionais que vieram após ele? Agora a gente pode comentar sobre a influência dos escritos de Zhang Zhongjin nos profissionais atuais. Bom, quantas vezes num paciente que sofria de deficiência do yang do baço, você foi lá e fez Moxa-Bustão? Pois é, se você fez isso, saiba, você foi influenciado direta ou indiretamente pelos escritos de Zhang Zhongjin. Apesar dele não falar nesses termos, né, obviamente a gente consegue observar que nos quadros de deficiência ele utilizava Moxa-Bustão, como aqui você costuma utilizar também. Quando você utiliza uma sangria para tratar estases de sangue, saiba, você também está utilizando um conceito que Zhang Zhongjin apresentou. Quando nos dias de hoje você vê profissionais no mundo tratando malária com extrema eficiência com acupuntura, saiba, esses profissionais foram inspirados pelos escritos de Zhang Zhongjin, até porque muitos deles utilizam VG14. E isso não é apenas uma questão de prática. Diversos estudos científicos modernos já acusaram a eficiência do VG14 no tratamento de malária. E a gente poderia dar diversos outros exemplos, como por exemplo você utilizando o VB20 para tratar a invasão de vento frio em pacientes que estão com desordens respiratórias ou que estão apresentando diversos sinais e sintomas na porção mais alta do corpo. Tudo isso é uma inspiração que você tem. Pode ser de maneira consciente ou não consciente. Você pode saber ou não saber de onde veio, mas que você está utilizando esses princípios de Zhang Zhongjin, você está. E você sabe o que é mais incrível? Esse sujeito morreu há mais de 1.700 anos atrás. E olha o quanto ele consegue influenciar a nossa prática em medicina chinesa, não somente em fitoterapia, mas também em acupuntura. Esta é uma das grandes belezas de nossa prática. Show de bola? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um vídeo diferente, um vídeo mais especial para enaltecer um grande nome que a medicina chinesa tem em seu currículo. E daqui para frente eu pretendo fazer outros vídeos para falar de outros profissionais e as suas contribuições diretas à nossa prática de acupuntura. Show de bola? Se você quer uma leitura inspiradora, ao mesmo tempo um belo puxão de orelha, eu recomendo que você pegue o Shan Han Lun e leia o seu prefácio, escrito pelo próprio Zhang Zhongjin. Pelo menos parte desse prefácio a gente sabe que foi escrito por ele. Leia, e aí você lê de novo, e você lê de novo, e lê de novo, de novo e de novo. E de tempos em tempos, leia mais uma vez esse prefácio, para você sentir o peso da responsabilidade daquilo que nós fazemos. Para você entender a riqueza se encontra nos detalhes daquilo que fazemos. E nos se importar para que pessoas como Zhang Zhongjin, que no momento que sentiu aquela dor e aquele sofrimento de perder tantas pessoas da sua própria família, decidiu dedicar a sua vida para que outras pessoas não sentissem a dor que ele sentiu. Maravilha, não é? Maravilha. Gente, muito obrigado. Aliás, deixa eu fazer meu jabá. Se você quer participar da nova edição do grupo de estudos
em medicina chinesa, onde a gente vai se aprofundar no estudo de fundamentos através dos textos clássicos, e na parte de diagnóstico, diferenciação de padrões e tratamentos, a gente se aprofunda nas diretrizes internacionais da medicina chinesa. É um estudo de 2 anos, muito rico, muito detalhado, para que vocês possam clinicar de forma consciente de até onde dá para ir com essa nossa prática. Além disso, existe também a consultoria que eu faço para essas pessoas que estão no grupo de estudo em relação aos seus pacientes, dizendo qual é o diagnóstico, como tratar, o que deve ser feito, como deve ser feito e acompanhando os resultados. Show de bola? Gente, muito obrigado e eu vejo vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau!